Racionalização de frações. Essa história de racionalizar uma fração significa tirar a raiz do denominador. Por exemplo, aqui nessa situação, 1 sobre raiz de 5. Essa raiz no denominador, não é que não pode ficar raiz no denominador, como às vezes é comentado por aí. O negócio é que às vezes essa raiz no denominador complica um pouco as situações. Será mais interessante que não haja raiz nesse denominador. E tirar a raiz desse denominador é o que a gente chama de racionalizar uma fração. Então a gente vai ter alguns casos aqui. O primeiro caso é o mais simples dele, é o que a gente tem aqui, raiz simples. Temos alguma coisa na parte de cima e uma raiz sozinha na parte de baixo da fração, ou seja, no denominador da fração. Como a gente racionaliza uma situação como essa? Multiplica-se em cima e embaixo da fração pela essa raiz que está aparecendo. Então, nesse caso, nós temos 1 dividido por raiz de 5. Como está aparecendo raiz de 5 na parte de baixo da fração, a gente multiplica tanto na parte de cima quanto na parte de baixo pelo raiz de 5. Veja o que vai acontecer. Nós vamos ficar com 1 vezes raiz de 5 e raiz de 5 vezes raiz de 5. E aí, dele propriedades de frações. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que uma raizona só da multiplicação 5 vezes 5. Raiz de 5 vezes 5 é a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5, que deu uma raiz exata. Então veja que ao multiplicar em cima e embaixo por essa raiz que está aparecendo no denominador, a gente não alterou a fração, porque no momento que eu multiplico por uma coisa e divido por ela mesma, isso daqui não altera a estrutura da nossa expressão, e acabou sumindo com a raiz da parte de baixo, a raiz do denominador. E eventualmente essa estrutura sem a raiz embaixo vai escapar de possíveis problemas que a gente vai ter no futuro, principalmente na resolução de alguns limites de funções. Tá? Então, essa é a primeira estratégia de racionalização. Multiplicar em cima e embaixo a raiz que aparece no denominador. Mesma coisa aqui, 6 sobre raiz de 3. A raiz de 3 está aparecendo embaixo, então multiplica essa raiz de 3 tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da fração. Veja que embaixo vai acabar ficando raiz de 3 vezes 3, que é raiz de 9, que é exata e é 3. Então, conseguimos acabar com a raiz na parte de baixo. Ficou 6 raiz de 3 sobre 3, que dá até para simplificar. Esse 6 com esse 3 dá para dividir e fica só 2 raiz de 3. Essa simplificação de coisas de cima com coisas de baixo só podem ser feitas se não envolver nada de soma e subtração entre essas parcelas, tá? Mas como está multiplicando em cima e aqui fazendo uma divisão, multiplicação e divisão são operações inversas uma da outra, eu posso fazer essa simplificação, esse cancelamento. Cuidado que a gente faz essa multiplicação da raiz em cima e embaixo quando ela é uma raiz quadrada. Se for uma raiz cúbica, veja que a gente multiplicar a raiz cúbica de 3 em cima e embaixo, nesse exemplo, não ia gerar nenhum benefício para a gente. Vejam só, multipliquei a raiz cúbica em cima e embaixo. Então, em cima vai ficar 9 raiz cúbica de 3. Aqui, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 é a raiz cúbica do 3 vezes 3, que é raiz cúbica de 9. Só que raiz cúbica de 9 não é uma raiz exata, não dá para resolver. Então, travou nesse ponto. A gente não conseguiu melhorar essa representação. Então, não conseguimos racionalizar, não deu para acabar com a raiz do denominador. Qual que vai ser o segredo, então? Ao invés de multiplicar, a exemplo do que a gente fez na raiz quadrada, por raiz em cima e embaixo, a gente vai multiplicar por raiz cúbica ao quadrado. Vamos seguir um padrão aqui, tentar entender. Se for uma raiz cúbica, a gente vai multiplicar por raiz cúbica elevado ao quadrado em cima e embaixo da fração. Se for uma raiz quarta, a gente vai multiplicar por raiz quarta ao cubo. Se for raiz quinta à quarta. Ou, em geral, uma raiz enésima com potência n-1. Ou seja, o índice que está aparecendo aqui na raiz, 1 a menos, vai ser o expoente que aparece aqui. Então, se for 10, aqui vai ser 9. Se for 8, aqui vai ser 7. Se for 1 milhão, aqui vai ser 999 mil. Certo? Então, 999.999. Tá? Sempre uma unidade a menos. Então, é essa estrutura que a gente vai multiplicar em cima e embaixo. Vejamos. 9 sobre raiz cúbica de 3, então,
multiplica. Se é uma raiz cúbica, multiplica em cima e embaixo, raiz cúbica ao quadrado. 9, raiz cúbica de 3 ao quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa. Veja que, na parte de baixo dessa fração, nós temos multiplicação de bases iguais. É uma base raiz cúbica de 3 e uma base raiz cúbica de 3. Multiplicação de bases iguais, conserva-se a base, soma os expoentes. Aqui é um expoente 1, junto com esse expoente 2, soma os dois. 1 mais 2. Então, na parte de baixo, raiz cúbica de 3 ao cubo. E aí sim simplifica. Esse raiz cúbica de 3 com 1 ao cubo, cancela. Aplicando as propriedades, tá? Que a gente trabalha de forma mais direta, cancela a raiz cúbica com 1 ao cubo. Mas no fundo é aquela história que esse ao cubo pode aparecer aqui dentro, o índice da raiz vem como denominador aqui embaixo, vai ficar 3 na 3 sobre 3, que é 3 na 1, enfim. Sem maiores detalhes agora, já considero que vocês tenham entendido os procedimentos das propriedades já elencado para vocês anteriormente. Mas enfim, o que importa é isso. Vai simplificar essa raiz cúbica com esse ao cubo e vai ficar só 9 raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre 3. De novo, está multiplicando e está dividindo. Dá para simplificar esse 9 com esse 3, ficando 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Como é uma raiz quinta, multiplica agora em cima e embaixo, raiz quinta à quarta. Então, ao multiplicar raiz quinta à quarta, de novo vai somar, conservar, já pulei um passo, tá? Fazendo cada vez mais direto. Vai multiplicar aqui a raiz quinta à quarta. São bases iguais, sendo multiplicada, conserva as bases, soma os expoentes. Base 1 do primeiro, base 4 dessa segunda. E aí a gente vai conseguir gerar um cancelamento, porque isso aqui embaixo vai ficar raiz quinta de 10 na quinta. Raiz quinta de 10 na quinta, simplifica e vai ficar só 10. E aí está racionalizada essa fração. Beleza? Então, esse é o procedimento de racionalização simples, quando a gente tem na parte de baixo apenas uma raiz, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim sucessivamente. O segundo caso que a gente tem é quando na parte de baixo de uma fração aparece uma raiz junto com uma soma ou uma subtração de outra coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 3 menos 2. Não vai adiantar simplesmente multiplicar em cima e embaixo a raiz cúbica do 3. Se quiser, tenta aí, você vai ver que não vai escapar da raiz embaixo aqui no denominador. Porque nessas situações que envolvem uma soma ou subtração, a nossa estratégia não vai ser só isso. A gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo o conjugado do denominador. O que vem a ser conjugado? Conjugado é, se eu tenho uma expressão do tipo A mais B, o conjugado dela vai ser A menos B, ou seja, troca o sinal da parte intermediária dessa expressão. Então, se eu tenho um 2 menos raiz de 3, o que é o conjugado? Troca o sinal da parte intermediária, vai ficar 2 mais raiz de 3. Troca o sinal só da parte intermediária. Então, se tu tem aqui menos raiz de 3 mais 5, o que é o conjugado dela? Menos raiz de 3 menos 5. Troca o sinal só da parte intermediária. A primeira continua exatamente com o mesmo sinal. Exemplo, racionalizar essa expressão, 3 sobre raiz de 3 menos 2. Então, como aparece uma soma ou subtração aqui embaixo, multiplica o conjugado. Conjugado do denominador, troca o sinal dessa parte intermediária. Se é menos 2, mais 2 é o conjugado. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 3 mais 2, raiz de 3 menos 2 vezes raiz de 3 mais 2. E aqui é uma propriedade distributiva. Todo mundo por todo mundo. Multiplicando. Vamos ficar com 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. 3 vezes o 2 é o 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 9, mas coloquei aqui passo a passo ainda, raiz de 3 vezes 3. Raiz de 3 vezes 2 é 2 raiz de 3. Menos 2 vezes raiz de 3, menos 2 raiz de 3. E menos 2 vezes 2 é menos 4. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 cancela, ficando só a raiz do 3 vezes 3, que é a raiz do 9, menos 4, porque esses termos aqui se cancelaram. Em cima ficou esse 3 eternamente aqui, 3 raiz de 3 mais 6. A raiz do 9 é 3. 3 menos 4 é menos 1.
e dividindo por menos 1, acaba só trocando o sinal dos caras aqui, vai ficar menos 3 raiz de 3 menos 6. Não temos mais raiz aqui no denominador. Está racionalizada a expressão. Terceiro caso, esse é o mais trabalhoso que a gente tem. É quando aparece somas ou subtrações envolvendo... Opa, aqui está quando aparece frações envolvendo soma ou subtração. Quando aparece raízes envolvendo soma ou subtração de uma parcela com raiz cúbica. Por exemplo, aqui, 2 sobre 3 menos raiz cúbica de 2. Então, apareceu uma soma ou subtração envolvendo raiz cúbica. Não vai bastar a multiplicação pelo conjugado. A gente vai ter que usar essa estrutura aqui que vem lá dos produtos notáveis. A ao cubo menos b ao cubo é a mesma coisa que a menos b, que multiplica ao quadrado mais ab mais b quadrado, ou a mesma história, só fazendo inversão de sinal, a ao cubo mais b ao cubo é a mais b, que multiplica ao quadrado menos ab mais b quadrado. Então, quando aparecer uma fração com o denominador envolvendo uma raiz cúbica somada ou subtraída com outra coisa, são essas estruturas que a gente vai utilizar. De que forma, pessoal? Atenção agora. Está fornecido para a gente sempre a estrutura a menos b ou a mais b, tá? Nesse caso, envolveu a raiz cúbica, aparece aqui 3 menos raiz cúbica de 2. Isso vai ser esse pedaço a menos b. Então, a gente considera essa parte como sendo o a menos b, onde o valor do a é o primeiro número e o valor do b é o segundo número. Veja que o sinal já leva em consideração como se fosse da fórmula. Então, o que importa aqui para a gente é que o a vale 3 e o b vale raiz cúbica de 2. Então, tenham isso em mente. A vale 3, o b vai valer raiz cúbica de 2. E o que a gente vai multiplicar em cima e embaixo agora? A gente vai multiplicar em cima e embaixo esse restante da expressão. A ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Lembrando que o a vale 3 e o b vale raiz cúbica de 2. Então, isso que eu vou multiplicar em cima e embaixo da expressão. Então, está aqui, ó. Vai ficar a nossa fração, 2 sobre 3 menos raiz cúbica. Lembrando que o a é 3 e o b é raiz cúbica de 2. Multiplica aquela estrutura a ao quadrado mais ab mais b quadrado. Então, a ao quadrado, o que é o a ao quadrado? 3 ao quadrado. Mais a vezes b. A vezes b, 3 vezes a raiz cúbica, 3 vezes a raiz cúbica, mais b quadrado, mais o b ao quadrado, raiz cúbica ao quadrado. Isso tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo da fração. Só que olha o detalhe que acabou aparecendo agora na parte de baixo. Ficou 3 menos raiz cúbica de 2, que multiplica 3 ao quadrado, mais 3 raiz cúbica, mais a raiz cúbica ao quadrado. Essa estrutura que está aparecendo aqui embaixo é a estrutura a menos b, que multiplica ao quadrado mais ab mais b quadrado. Só que essa estrutura a menos b, que multiplica ao quadrado mais ab mais b quadrado, pela nossa formulazinha, é a mesma coisa que a ao cubo menos b ao cubo. Então, tudo isso daqui que está embaixo é a mesma coisa que a ao cubo menos b ao cubo. O que é a ao cubo? 3 ao cubo. O que é b ao cubo? Essa raiz cúbica ao cubo. Então, nós vamos ficar com, em cima, aquela estrutura que já estava, multiplicando, e embaixo substituímos pela fórmula por a ao cubo menos b ao cubo. Então, está aqui, ó, o a ao cubo menos o b ao cubo. Com a vantagem de que esse a ao cubo, 3 ao cubo, é 27, e a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo cancela a raiz com esse ao cubo, e sobra só 2. 27 menos 2 é 25. Esse 2 deu para fazer uma distributiva aqui dentro e a gente conseguiu racionalizar essa fração. Então, resumindo, determine o primeiro termo como sendo o a, o segundo termo da raiz cúbica ali como sendo o b. Se for uma soma, multiplica em cima e embaixo pela estrutura a ao quadrado menos ab mais b quadrado. Se for uma subtração, multiplica em cima e embaixo por a ao quadrado mais ab mais b quadrado. Só mais um exemplinho, não vou nem detalhar os passos matemáticos agora, só essa substituição. 3 sobre raiz cúbica de 4 mais 2. Esse cara vai ser o a, esse cara vai ser o b.
multiplica em cima e embaixo, deixa eu voltar lá na fórmula. Como é uma soma, multiplica, já definimos quem é o A, definimos quem é o B. Multiplica em cima e embaixo por A ao quadrado menos AB mais B quadrado. Então, A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. A ao quadrado, raiz cúbica de 4 ao quadrado, menos AB, raiz cúbica vezes o 2, mais B quadrado, mais 2 quadrado. Fiz a multiplicação, então, disso daqui, em cima e embaixo, por essa estrutura que eu acabei de mencionar, sendo que na parte de baixo a gente consegue utilizar a formulazinha e trocar tudo isso por A ao cubo menos B ao cubo. Então, A ao cubo mais B ao cubo, desculpa, troquei o sinal agora, menos era na questão anterior. A ao cubo mais B ao cubo. Vai ficar raiz cúbica de 4 ao quadrado, raiz cúbica de 4 ao cubo, cancela, e 2 ao cubo é 8. E chegamos na nossa resposta. 4 mais 8 vai dar 12. Dá até para simplificar esse 3 de cima com esse 12 de baixo e chegamos na racionalização da fração. Então, essa é um pouquinho mais trabalhosa, mas basta ter em mente. Perdi aqui no PDF, subi demais. Essas expressões. Um vai ser o A, outro vai ser o B. Multiplica esse pedaço em cima e embaixo da expressão. Se for negativo, considera esse cara. Se for positivo, considera esse cara. E aí, fecham os casos que a gente vai trabalhar, os principais de racionalização.